Capítulo 22. O amor nasce entre Marcelo e Flávia. Bem mais tarde, após se divertirem muito e ele deixar Flávia em sua casa, Marcelo retornou ao seu apartamento. Não conseguia tirar da memória a imagem alegre e descontraída da bela e simpática moça. Era madrugada quando se largou sobre as diversas almofadas, acomodadas num canto da sala. Aquela foi uma noite especial, muito agradável. Sem perceber, Marcelo não conseguia desfazer o sorriso do rosto. Lembrando-se de vários detalhes, de tudo o que falaram, brincaram e confessaram um ao outro. Com o olhar perdido no teto, Marcelo não se incomodava com a má posição de seu corpo largado e só recordava da graciosidade da linda Flávia, de seus olhos negros e bem delineados que cintilavam atrás dos longos cílios, da sua risada gostosa e cristalina, de seus modos naturalmente delicados. Encantado, acreditava sentir a maciez e o perfume gostoso de seus densos e sedosos cabelos negros, longos e lindamente ondulados, que ele acariciou com ternura ao envolvê-la e beijá-la com todo o seu carinho. Havia tempo que ele desejava tê-la em seus braços, acariciar seu rosto tênue, apertá-la contra o peito, despentear seus cabelos com carícias e roçar seu rosto em sua pele. E foi com estas imagens, com as lembranças de tudo o que aconteceu entre ele e a adorável Flávia, que Marcelo adormeceu profundamente. Ao mesmo tempo, com Flávia não era diferente. Deitada em sua cama, ela permaneceu imóvel, parecendo magnetizada ao fantasiar que ainda estava nos braços fortes de Marcelo. Era como se pudesse sentir o domínio carinhoso de seu abraço, experimentar seus afagos delicados, as pontas de seus dedos contornarem levemente seus lábios e rosto, enquanto a olhava firme, fazendo-a desejar os seus beijos, como quem implorasse pelo toque de seus lábios. Flávia sentia seu coração bater forte e a respiração alterada, assim como no momento em que, propositadamente, Marcela cobria de carinhos delicados, roçando-lhe o rosto e o pescoço com seus lábios, mas não a beijava a fim de fazê-la desejá-lo ainda mais. Até que a tomou com firmeza e seus lábios se encontraram. Um forte sentimento os dominou. Flávia tinha certeza de que nunca havia experimentado nada igual. Mas um medo a incomodava muito, afinal, ele poderia pensar que ela era muito vulgar e poderia estar acostumada a ter aquele comportamento com vários homens. Apesar de ser sábado, o dia começou cedo na chácara onde Nicole e Rociane conversavam. Uma nuvem de preocupação e desilusão pairava sobre as irmãs, sempre unidas em todas as circunstâncias. Mas agora Rociane estava decidida a se mudar e retornar para a Itália. Poderíamos trazer a mama para morar aqui, sugeria Nicole, inconformada com a decisão da irmã. Ela não está bem, Nicole. Uma viagem poderia prejudicá-la ainda mais. Além disso, minha irmã, eu não tenho mais o que fazer aqui. Já demorei tempo demais para voltar e cuidar da nossa mãe. Na verdade, eu só fiquei aqui até agora para tentar diminuir a distância entre você e o Marcelo. Mas ele já é um homem feito, é responsável. Contou-me que está apaixonado por uma moça e tem intenções sérias se conquistá-la. Acho que não preciso me preocupar com o futuro dele, mas você é uma mãe teimosa. Você conhece minhas razões. E também conheço os direitos do meu sobrinho. Não vá, Rociane. Venha comigo, Nicole. Você sabe, não é? Estou presa aqui. As meninas não querem mais voltar para a Itália para morar. E eu não posso deixar estas minhas duas filhas sozinhas. Já me basta o Marcelo, que praticamente me abandonou. Ele é bem ocupado e mora longe. Não se preocupe, ele sabe se cuidar.
Não gosto dos meus filhos longe de mim. Tenho razões para sentir isso e, Nicole, às vezes penso que foi você mesma quem afastou Marcelo, quando não lhe contou o que ele queria e tinha o direito de saber. O que ele fará se souber o nome do pai, hã? Aquele desgraçado do Douglas já fez muito. Até detetive particular eu paguei para encontrá-lo e pegar meus filhos de volta. Mas que nada! Seus filhos cresceram. Acredita que vai tirá-los do pai como se eles fossem crianças? Quem sabe? Nicole, você não acha que o Marcelo está maduro o suficiente para saber de tudo? Saber que tem 2 irmãos e o nome do pai dele? Ficou louca, Rociane. Mas que? Não quero que o Marcelo encontre aquele infeliz. O seu filho sempre foi amoroso e compreensivo. Não vai abandoná-la se por acaso encontrar o Douglas. Veja, Nicole, ele nunca quis saber de detalhes, só perguntou o nome do pai dele. Nunca sei o que o Marcelo vai fazer. Ele contou para a Viviane e a Cíntia que eram meios irmãos. Retrucou Nicole nervosa. Jamais vou contar para ele sobre o Rogério e a Renata, a não ser que eu os encontre. O que meus filhos vão pensar de mim? Tudo mudou no mundo, Nicole, menos os seus preconceitos. Aliás, preconceito contra você mesma. Para os seus filhos isso é natural. Você não entende. Nicole estava irredutível e Rociane sabia que não adiantaria insistir. Conhecia muito bem sua irmã. Naquela mesma tarde, conforme tinham combinado, Marcelo telefonou para a Flávia a fim de confirmarem o programa que fariam no domingo. A conversa foi longa, como não poderia deixar de ser, e em alguns momentos Flávia falava ao telefone num tom suave, um tanto romântico. Ela estava em seu quarto e por isso sentia-se bem à vontade. Como a porta estava entreaberta, Renata, ao passar em frente ao quarto de sua irmã, ouviu-a conversando com voz terna, bem amável, e por isso parou. Ficou alerta para escutar melhor e surpreendeu-se, quando Flávia disse com tom dengoso, sorrindo e brincando: Marcelo, não diga isso. Breve pausa e Flávia afirmou afetuosa, quase murmurando: Eu também adorei ficar em seus braços, sentir os seus lábios. Meu coração bateu tão forte quanto o seu. Nova pausa e ela ameaçou no mesmo tom: Não duvide de mim, Marcelo, sou capaz de sair daqui agora e ir até aí para me atirar em seus braços. Renata sentiu-se esquentar, não acreditava no que ouvia. Sua irmã Flávia envolvia-se com Marcelo, o funcionário de maior confiança de seu pai. Flávia é mais esperta e perigosa do que eu poderia imaginar, pensava Renata quase incrédula. Que falsa, desgraçada! Ah, mas a Flávia não perde por esperar. Subitamente, Kátia, a irmã mais nova, surpreendeu Renata ouvindo atrás da porta e muito atenta à conversa de Flávia. Kátia, por mágoa da irmã, praticamente gritou: Não tem vergonha de ficar escutando a conversa dos outros, sua bruxa? Renata gritou pelo susto, mas logo respondeu: Cale a boca porque você não sabe o que está dizendo. Ao ouvir a discussão que se iniciou, Flávia pediu rapidamente: Marcelo tem um probleminha aqui em casa e eu vou ver o que é. Depois eu te ligo, tudo bem? Ele concordou e ela se despediu. Até mais, um beijo. Indo até a porta onde se deparou com as irmãs brigando no corredor, Flávia perguntou: Ei, o que está acontecendo aqui? Vai, Flávia, vai confiando nesta bruxa disfarçada de santa, vai? Ela estava na espreita aí, parada atrás da porta do seu quarto, ouvindo sua conversa com alguém, avisou Kátia com expressiva raiva de Renata. Sua frustrada, revoltada e incapaz. Não diga o que não sabe, gritou Renata enfurecida, explicando a seguir. Eu ia entrar no quarto dela quando parei e ouvi que não era o momento apropriado. Daí que você chegou e
Quer descarregar seus traumas em cima de mim? Por que não vai cuidar da sua vida? Por que não fecha a sua boca? Parem, vocês duas, pediu Flávia com firmeza. Eu não tenho nada para esconder de alguém. Ou teria trancado a porta, Kátia. Porém, é muito feio escutar a conversa dos outros, Renata. Você deveria demonstrar mais educação. Flávia, você não imagina como esta víbora pode usar qualquer coisa contra você, exclamou Kátia chorando. Ora, eu tenho mais o que fazer, exclamou Renata austera e deixando-as. Venha, chamou Flávia com jeitinho. Entre aqui no meu quarto e vamos conversar. A princípio, Kátia chorou muito e desabafou, admitindo ser revoltada consigo mesma. E também frustrada por não ter um corpo bonito como o das irmãs e outras jovens da sua idade. Já fui a muitos médicos, você sabe, e nenhum deu jeito. Reclamava chorando. Nenhum rapaz olha para mim. Todo mundo me ofende por causa do meu peso, do meu tamanho. Sou gorda e me odeio por isso. Depois de abraçá-la por longos minutos embalando nos braços, Flávia delicadamente falou: Kátia, meu bem, não foram os médicos que não deram jeito em seu problema. Você deve admitir que não fez o que eles propuseram. De que jeito eu posso fazer um regime, sabe? Descobri que quando fico nervosa me alimento mais. E se tem uma coisa que não falta nesta casa é comida. Além disso, a mãe deixa qualquer um nervoso o tempo todo, pois não para de choramingar e gemer. O pai nem lembra que eu existo. A Renata é um demônio na minha vida. O Júnior, aquele vagabundo viciado e sem vergonha, é outro, igual a Renata. Já viu como ele me agride? Só você e o Rogério não me torturam. Tenho vontade de morrer, quero sumir. Não diga isso, Kátia, pediu a irmã com doçura na voz. Existe solução para tudo, nós vamos dar um jeito. Não tenho jeito, Flávia, murmurou amargurada. Sou uma gorda imprestável e inútil. Infeliz. Sabe, Kátia, às vezes eu também sinto que o clima desta casa não é tão bom como poderia ser. Mas, infelizmente, eu não sou responsável por isso. Tem dia que acho que não vou suportar mais. Principalmente quando se trata da depressão doentia de mamãe. Do jeito que o papai se omite e foge das situações, da realidade, das responsabilidades e deixa tudo para nós resolvermos. Quanto ao Júnior, nem tenho o que comentar. Sem mencionar a Renata, que se revela com uma personalidade bem estranha, egoísta. Acorda, Flávia. A Renata sempre foi egoísta, invejosa e cheia de pensamentos cruéis. Acho que só agora você está enxergando isso. Pois a Renata sempre usa uma máscara de generosidade por cima de sua falsidade. Ela usa um sorriso que treinou na frente do espelho, ensaia seus gestos e posturas humildes e delicadas, mas é uma cobra silenciosa que não avisa quando vai dar o bote. Nos últimos dias devo admitir que ela me surpreendeu com alguns comentários. Que comentários? Quis saber Kátia. Inúmeras coisas que me disse e a maneira como falou. Ferindo os sentimentos, acusando sem provas. Fiquei surpresa e até magoada. Além disso, ela me deixou com dúvidas sobre... Flávia deteve as palavras e a irmã insistiu. Com dúvidas sobre o quê? Flávia confiava em Kátia. Eram bem amigas. Sem temer, contou sem rodeios, sabe? Quando fui apresentada ao Marcelo e vi o papai muito empolgado com a capacidade dele, a princípio fiquei desconfiada. Mas depois me impressionei com a visão e o raciocínio rápido, futurista que ele tem profissionalmente. Há pouco mais de um ano estamos trabalhando juntos, pois nossas funções na gestão da empresa se entrelaçam e não poderia ser diferente. A Renata veio com uma conversa de que o papai está enfeitiçado por ele, tanto que delegou ao Marcelo poderes de decisões que nunca nos ofereceu. Resumindo, por ser inevitável trabalhar ao lado dele, passamos a nos conhecer melhor, mas ainda de modo superficial. Ríamos, brincávamos sobre algumas coisas corriqueiras. O papai começou a praticamente intimá-lo a frequentar nossa casa e os assuntos de família foram inevitáveis. Passei a conhecê-lo melhor. Realmente, concordou Kátia, eu nunca vi o papai tão animado como na presença do Marcelo. É impressionante. O papai fala, ri,
conversa. Se o Marcelo fosse filho dele, nossa! Sabe, Kátia, acho que o papai se decepcionou tanto com o Júnior que adotou o Marcelo sem perceber, falou rindo, e logo continuou. Aí aconteceu o seguinte. Já sei, nem precisa me contar, interrompeu animada. O Marcelo está apaixonado por você e você por ele. Quem disse isso? Ah, só você não vê os olhares que ele te dá, acompanhando-a de um lado para o outro, tentando manter a maior discrição, mesmo quando está conversando com o papai, sem mencionar os elogios sutis que ele te faz. Também não é assim, Kátia. Será que além de cega você está ficando burra? Gargalhou a jovem jogando-se para trás. E, ao sentar-se novamente, contou. Algumas vezes o Marcelo mesmo, tentando ser discreto, não se aguenta. E fica olhando para você feito um bobo. Depois suspira fundo e a segue com o olhar. Flávia deu um tapa no braço da irmã ao brincar e rir, dizendo, um pouco envergonhada, porém satisfeita, mentirosa, não invente coisas. Sua cega, burra. Até o papai já ficou olhando para vocês dois e sorriu satisfeito, cheio de orgulho, como se olhasse para o futuro genro. Você não presta, Kátia. Brincou Flávia novamente rindo. Vai, diga que é mentira. Não vou falar mais nada, Kátia. Ah, vai, você. Pode contar tudinho, animou-se a jovem. Depois de suspirar profundamente, Flávia iluminou o rosto com um sorriso feliz e contou. Parece coisa do destino. Tudo foi aos poucos e tão incrível. Sabe aquelas coisas bobas, tipo, nós estávamos um ao lado do outro e de repente nossas mãos vão pegar a mesma caneta, ele pegou a minha mão e me olhou de um jeito, a gente querendo se tocar por mais tempo. Certo dia eu fiquei tão contente por causa de uma negociação que consegui fazer e, nossa, quando vi os resultados, o Marcelo entrou na sala e eu pulei, feito uma criança, e me joguei nos braços dele para comemorar. E ele, quis saber a outra, ele me abraçou, me levantou e rodopiou. Parou, me deu um beijo no rosto e nós ficamos por alguns minutos nos olhando e... Rolou? Rolou o quê? Perguntou Flávia sem entender. Rolou um beijo, não é, idiota? Explicou a caçula agitada por desejar saber mais. Não, né? Eu fiquei sem jeito, ele também. Ai, como você é imbecil, Flávia, esbravejou inconformada. Espere, eu não terminei. Então, a cada dia surgiu uma situação e, meu coração acelerável me atrapalhava toda, mas aí ontem eu estava em minha sala pensando em tudo que sentia. Uma coisa forte que nunca experimentei antes mexia comigo, não sei explicar. Admiti que o Marcelo me atraía. Queria que ele estivesse ao meu lado a todo instante, entende? Então, primeiro a Renata entrou e começou a falar coisas que me deixaram em dúvida quanto à integridade do Marcelo. Ele pareceu captar as acusações dela e chegou de repente e começamos a conversar. Vocês três? Sim. Porém, o Paulo chegou e chamou a Renata para saírem. Foi então que ela disse ter emprestado o carro para o Júnior. Fiquei uma fera. Mas, sorriu, nada é por acaso. Quando a Renata sugeriu que eu voltasse de táxi, o Marcelo imediatamente se ofereceu para me trazer. Você aceitou, claro. Sem pensar. Mas nesse momento notei algo estranho em nossa irmã. A Renata sorria, falava de modo gentil, mas havia uma coisa diferente. Eu sentia. Ela até sugeriu que eu não aceitasse a carona do Marcelo. Você acredita? E aí? Nunca achei tão bom ficar presa em um enorme congestionamento de trânsito. Gargalhou Flávia de um jeito bem gostoso. Nós conversávamos e ele parecia incomodado com alguma coisa bem particular. Você perguntou o que era? Perguntei e ele contou, mas isso não vou revelar, é algo dele. Aconteceu que ele se emocionou, entrou em uma rua mais tranquila e parou o carro para conversarmos. Eu fiquei comovida com o que contou e o puxei para um abraço. E o abracei com tanto carinho. Afaguei seus cabelos, suas costas.
Ele ficou envergonhado depois, mas me abraçou forte. Pensei que meu coração fosse saltar do peito, menina. Depois que ele se sentiu melhor, não sei o que me deu, pois eu o convidei para sair. Acho que fui muito oferecida, mas o Marcelo pareceu brilhar e fomos até um lugarzinho bem gostoso, com música bem suave ao vivo, ao pé da serra, mesa cercada por divisória. Conversamos muito, rimos e. Interessou-se Kátia ansiosa. Até aí tudo bem, mas quando chegamos aqui, o segurança abriu o portão, o Marcelo entrou com o carro e estacionou bem antes da casa, lá no jardim. Algo ficou suspenso no ar. Não queríamos nos separar. Ficamos nos olhando e, quando dei por mim, eu estava nos braços dele. Ai, que legal! E aí? Foi como num sonho, murmurou Flávia encantada. Eu praticamente estava deitada entre os bancos e nos braços de Marcelo. Nós nos olhamos por longo tempo enquanto ele me acariciava com delicadeza. Contornava meu rosto com as pontas dos dedos, tocava minha boca. Nunca desejei tanto alguém como desejei o Marcelo naquele momento. Até que ele me abraçou forte e me beijou. Estávamos dominados por uma força bem estranha. Percebi que ele também me queria, me desejava. Você não pode imaginar que loucura, Kátia. Loucura porque o Marcelo não é só um homem bonito e muito inteligente. Também sabe ser romântico, carinhoso, delicado e, meu Deus, o Marcelo me envolveu, me conquistou e eu me deixei dominar. Aliás, eu queria ser dominada por ele, não impus limites, pois eu queria com toda a força de minha alma. E daí? Se rolou, rolou, não vai se arrepender disso, a não ser que não usaram um preservativo. Do que você está falando, menina? Endoidou de vez. Surpreendeu-se Flávia. Estou falando que ficamos trocando muito carinho. O Marcelo não foi ousado. Flávia, eu não acredito que ficou só nos beijos e abraços. Isso já está sendo uma tortura para mim e você queria mais. Por que não? Vocês foram feitos um para o outro, formam um casal lindo. Tudo foi rápido demais, Kátia. Além do mais, eu nunca experimentei nada igual ao que senti pelo Marcelo. Estou com medo do que ele possa pensar de mim agora. Pode me achar vulgar. Eu me entreguei aos seus carinhos e ele me respeitou. Talvez eu pareça leviana. Não acredito, protestou Kátia inconformada. Nessa idade, você ainda vive como uma freira? Você não entende, chega. Ah, então é por isso que a Renata está se mordendo de inveja de você, Flávia. O pai confia mais no Marcelo do que no incompetente do Paulo. Cuidado, nossa irmã não presta. E pode fazer de tudo para estragar o romance e o compromisso de vocês dois. Nem sei se temos algum compromisso. Vai me dizer que você nunca ficou com o cara para não saber distinguir um compromisso de um ficar. Não, respondeu séria e objetiva. Deus do céu. Ai, para, Kátia. Essa conversa está me deixando nervosa. Flávia ficou constrangida e mudou o assunto. Bem, o que eu quero que você entenda é que não podemos ficar sofrendo ou angustiada por causa dos outros. Não quero dizer que devemos abandonar a mamãe, mas devemos mudar as nossas vidas e cuidarmos primeiro de nós. Eu também estou no limite, mas você não estoura como eu. Em meu íntimo sinto tanta dor, Kátia. Tenho tanta angústia, sinto tanta solidão, que às vezes também quero sumir, desaparecer do mapa. Só que ontem, quando saí com o Marcelo, eu vi que não preciso sumir ou morrer para me livrar das situações ruins. Preciso é reservar um tempo para me distrair com o que gosto. Penso em entrar em uma academia de ginástica ou fazer natação, sair para jogar boliche. Imagine eu em uma daquelas roupas de ginástica colada ao corpo, murmurou Kátia decepcionada. E outra coisa, onde vou arrumar tempo para isso? Existem os moletons largos que disfarçam. Afagando-a, abraçou a irmã e falou: disfarçarão até você ficar com o corpo ideal para usar bermudas, shorts, maiôs. E quanto ao tempo, vejamos,
Quando precisa ir ao dentista, você fica adiando? Quando precisa de um médico, ignora e fica sofrendo dor? Então, cuidar de sua saúde mental e física exigirá a mesma determinação. Procuraremos um nutricionista para saber qual é a melhor alimentação para você, digo para nós, porque eu também quero me cuidar. Brincou Flávia a fim de estimulá-la. Pense bem. Ficar parada aqui em casa não vai resolver problema algum. Tente sair de casa para fazer coisas úteis para a sua saúde, permanecer longe da cozinha e das lanchonetes. Crie uma meta, Kátia. Se esforce para ter controles e limites. Saiba dizer um não, enfatizou fazendo-lhe cócegas. Os olhos de Kátia brilharam quando a irmã perguntou: eu vou começar a malhar em uma academia e estou procurando companhia. Quer vir comigo? Sim, claro, sorriu satisfeita. Nesse momento, o telefone do quarto de Flávia tocou e ela deduziu: deve ser o Marcelo. Estamos combinando de irmos até a chácara da mãe dele amanhã. Então eu vou indo, avisou Kátia sorrindo de modo maroto. Fique à vontade para conversar e não seja tola nem puritana, viu? Flávia gesticulou para a irmã, pois já atendia ao telefone. Alô? Oi, Marcelo. Após ouvi-lo, esclareceu: está tudo bem. Foi um probleminha com a minha irmã. Flávia contou superficialmente o que havia acontecido. E logo retomaram outro assunto. Tinham planos para irem até Mogi das Cruzes, onde a mãe do rapaz morava e possuía um viveiro de plantas ornamentais. No final decidiram levar Kátia com eles. A jovem irmã de Flávia sentia-se infeliz e precisava distrair-se. Aquela visita imprevista seria o início de preocupações e falta de clareza